Olá, que bom ter você aqui mais uma vez no curso básico de teologia e nós estamos conversando sobre a história da igreja. A gente chega agora então no período histórico conhecido como as perseguições ao cristianismo. A gente na última aula comentou sobre esse contexto que há de expansão do cristianismo e com essa expansão, essa antipatia popular que o cristianismo acaba causando dentro do judaísmo. A gente chama isso de ameaças internas. Os judeus começam a se incomodar com o crescimento do cristianismo, com a perda de pessoas do judaísmo para o cristianismo, e com isso eles começam a denunciar os cristãos por algumas práticas, que segundo eles seriam práticas pagãs. Por exemplo, eles começam a denunciar os cristãos às autoridades romanas por prática incestuosa. Como prática incestuosa? Eles vão dizer, olha, esses camaradas irmão com irmã, eles se casam, o negócio é meio bagunçado, Eles começam a denunciar os cristãos dizendo, olha, eles têm umas festas aí secretas que eles bebem o sangue e comem carne. Óbvio que eles estão se referindo à ceia do Senhor, mas de uma maneira mal intencionada, os judeus começam a acusar os cristãos de canibalismo, dizendo eles têm reuniões secretas onde bebem sangue e comem carne. E entre outras práticas que eles começam a acusar os cristãos, obviamente tentando destruir o movimento, tentando desestabilizar o movimento. Mas há também uma pressão externa, uma antipatia externa, uma preocupação externa, na verdade. Porque no primeiro momento para o Império Romano, como a gente conversou, o cristianismo é apenas um movimento dentro do judaísmo, é apenas um grupo dentro do judaísmo. Mas à medida que ele cresce, que ele se expande por todo o Império Romano, o Império Romano começa a se sentir ameaçado. Dentro desse contexto, o cristianismo começa a ser perseguido, E a marca disso, a primeira perseguição oficial, está no ano 64 da era cristã, mais ou menos 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, que é quando o imperador Nero, no acesso aí de loucura, ele incendeia os jardins de Roma, e obviamente como tinha que culpar alguém por isso, você junta a fome com a vontade de comer. Ele acaba condenando os cristãos, ou melhor dizendo, acusando e responsabilizando os cristãos por isso, e os cristãos começam a ser perseguidos. Esse período de perseguição ele vai do ano 64 até o ano 313 da era cristã. E essas perseguições têm algumas características muito interessantes. Por exemplo, elas não acontecem de uma forma ininterrupta do ano 64 até o ano 313. Isso vai depender muito de quem era o imperador, de quem era o governante. Se fosse um imperador, um governante simpático ao cristianismo, então era um tempo de tranquilidade, era um tempo de bonança e as perseguições não aconteciam. Se é o imperador que é levantado, que tem uma antipatia ao cristianismo, ou tem uma tradição pagã, enfim, o cristianismo acaba sendo perseguido pelo Império Romano. Uma outra característica interessante dessas perseguições é que elas, além de não acontecerem de forma ininterrupta, elas não são generalizadas. Algumas perseguições, ou algumas dessas perseguições, e são várias delas que acontecem, elas acontecem em todo o Império Romano. Ok, mas algumas delas são localizadas, são regionalizadas. Algumas regiões específicas sofrem com a perseguição ao cristianismo. E a gente pode destacar algumas delas, essa primeira que acontece com Nero do ano 64 ao ano 68, a segunda que é muito extensa, que é muito forte, que é do ano 90 ao ano 96, com o imperador Domiciano, e alguns mártires vão marcar essas perseguições. Por exemplo, Paulo e Pedro são mártires dessa primeira perseguição que acontece, que é liderada ou que é iniciada pelo imperador Nero. E você tem vários personagens históricos que foram martirizados durante essas perseguições, como Clemente de Roma, o exílio de João na ilha de Patmos acontece durante a segunda perseguição, que é liderada por Domiciano, e você tem Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e vários outros personagens que foram martirizados e que morreram por conta da sua fé. Vale a pena a gente perceber que ao invés de ter um efeito destrutivo, as perseguições tiveram um efeito construtivo de expansão. Porque dentro desse contexto de expansão do cristianismo, as perseguições tiveram um papel muito importante, porque elas consolidaram a fé dos que já eram cristãos, mas mais do que isso,
foram testemunho para aqueles que não eram convertidos ao cristianismo. Talvez por isso, Jesus mesmo em Atos 1:8 tenha dito, vocês vão ser as minhas testemunhas. Né? E a palavra testemunha no grego significa mártir, né? Aquele que vai até o limite, que vai até o fim por conta da sua fé e da sua convicção. E foram os mártires do cristianismo que foram as grandes testemunhas e os grandes responsáveis, não só pela manutenção, pela consolidação, mas também pela expansão do cristianismo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Bom, a gente continua conversando sobre as perseguições e se você quiser se aprofundar um pouco mais, existem alguns documentos sobre esse período chamado Atos dos Mártires. Tem um livro até interessante que eu quero recomendar para você, que se chama O Livro dos Mártires, de John Fox. Vale a pena você ler, são textos, são descrições desses martírios, não só da época dessa primeira perseguição, mas de cristãos que foram perseguidos ao longo da história, e é bastante inspirador, é desafiador, vale a pena. O que eu quero chamar a sua atenção para esse período, para essa história das perseguições, para o impacto que essas perseguições causaram dentro do movimento cristão como um todo. Roma já era conhecido, né, e sempre gostou de sangue e de espetáculos sangrentos, né, por conta da corrupção, de tudo que vivia, se adota aquela ideia do pão e circo. O pessoal está morrendo, há um processo de decadência já do Império Romano, que vai se concretizar depois, né, com as invasões bárbaras, com a queda do Império Romano, mas nesse processo de decadência, o que o governo romano faz, o Império Romano faz? Né, a chamada teoria da República do Pão e Circo. Né, você coloca lá no Coliseu Romano os gladiadores, etc., faz festa e durante esse espetáculo você joga pão. Né? Você percebe que não mudou muita coisa do que às vezes acontece, inclusive no nosso contexto brasileiro. Né? Você faz festa, carnaval, enfim, você distrai o povo, você alimenta o povo e você mantém a miséria do povo. Isso acontecia dentro do Império Romano, infelizmente. E nesse contexto, então, o Império Romano encontrou um divertimento, né, que era o martírio de cristãos. E nesse processo, então, você já deve ter ouvido falar, cristãos eram mortos dentro do Coliseu, alguns entregues aos animais, às feras, leões, ursos, outros eram queimados vivos. Mas qual é o impacto que isso causa? Né? O impacto era que, por exemplo, eles divulgavam lá, né, terça-feira, né, cristãos vão ser martirizados na fogueira. E esses cristãos estavam lá amarrados nas estacas lá, enfim, né? E aquela turma ia para lá para ver aquele espetáculo de sangue. E quando ia se começar a acender, né, eles iam começar a ser incendiados ou queimados vivos, um começava a cantar lá, óbvio que não era essa música, mas começava a cantar, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Eles começavam a cantar isso, enquanto eram queimados vivos. E aquilo mexia com quem estava ali, dizendo assim, pô, esses caras são loucos mesmo, são fanáticos, né? O negócio ia embora. E aí, daí, semana que vem, tinha um outro espetáculo, né? Cristãos que vão ser martirizados, jogados às feras, aos ursos, aos leões, etc. E aí, nesse processo, enquanto os animais não eram soltos, um ou outro, eles começavam a cantar, Te louvarei, não importam as circunstâncias. É óbvio que não são essas músicas, você sabe disso, eu estou só ilustrando para você. Mas eles começavam a cantar sobre a sua fé. Enquanto eram martirizados, eles adoravam a Deus.
Dizem os documentos históricos que isso começava a mexer com as pessoas que estavam ali e diziam, tudo bem, um maluco, 10 fanáticos, 35 agora para centenas, esses caras têm alguma coisa que a gente não sabe o que é. Não pode ser só fanatismo, não pode ser... E eles saíam daqueles lugares, né? E, por exemplo, quando tinha um problema no casamento, filho doente, eles iam procurar quem? Eles iam procurar os cristãos. Ia dizer, o que é isso? Quem é esse Jesus? Que fé é essa? Que poder é esse? Que energia? O que é isso que faz com que vocês não somente vivam, mas também morram, né? Declarando a fé de vocês. E é nesse contexto, então, que a gente tem referências históricas de que centenas de pessoas se converteram ao cristianismo pelo testemunho dos mártires. A gente tem esses dados aí de que da ressurreição e ascensão de Jesus até a morte do último apóstolo, a gente crê que o cristianismo passou aí de cerca de 3,4%, aqui atualizando os dados para você, sendo mais preciso, da população do Império Romano, que na época era de 6 milhões de pessoas aproximadamente. No final dessas perseguições ao cristianismo, que acontecem por volta do ano 313, né, o Império Romano já tem cerca de 20 milhões de pessoas, quase 20 milhões de pessoas, e os cristãos representam quase 10,5% da população. Através do testemunho, através do martírio. Existem esse livro que eu disse para você do John Fox, o Livro dos Mártires. Ele relata alguns desses testemunhos. Eu recomendo para você algumas histórias, por exemplo, como a de Perpétua e Felicidade, né, a história de Jorge, né, que é conhecida popularmente como São Jorge Guerreiro. Na verdade, o Jorge foi um cristão, um mártir do cristianismo, que era militar, tinha uma posição dentro do exército romano, e ao se converter ao cristianismo, ao ser confrontado por conta da sua fé, ele é martirizado por conta da sua fé. E como tem essa figura mesmo, né, de um guerreiro em cima de um cavalo branco, e a ideia que é construída ao longo da história da igreja é alguém que vence, né, o levante dessa ideia de Satanás, do inimigo, né, que é prefigurado pela história do dragão. Então, na verdade, não tem nada a ver com santo, não tem nada a ver com isso. Foi um cristão, né, um cristão fiel ao Senhor, que morreu pela sua fé em Jesus e aquilo que ele acreditava. Mas a gente pensa, né, como é que debaixo dessa perseguição sangrenta, inclusive teológica, com gnosticismo, querendo impregnar a doutrina, quais são os fatores que fazem com que esse cristianismo continue a crescer, apesar de toda essa perseguição, apesar de toda essa oposição? É óbvio, ação de Deus, ação do Espírito Santo, mas existem alguns fatores históricos que são muito importantes para a consolidação do cristianismo, mesmo no meio das perseguições. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima aula, e eu espero te encontrar lá.